Vamos então partir aqui para a apresentação. O Cláudio Honor, na semana passada, ele me fez uma pergunta e eu não conseguia entender. Assim, eu entendia que eram 16 edifícios desse jeito. Eu ia até desenhar. Mas aí o Cláudio Honor falava, não, estão na horizontal e na vertical. Aí me confundia completamente. Eu me perdia quando ele falava o horizontal e vertical. Mas o que ele perguntou é, o que acontece com os edifícios, né? Por exemplo, o que vai acontecer com os edifícios mais aqui do meio? Aí eu peguei e fiz uma simulação em software de fluidodinâmica computacional. Por enquanto, eu estou usando esse de celular que eu tenho, que é muito prático. Não é perfeito para as coisas, né? Eu não consigo botar um edifício de verdade aqui, mas dá para eu montar uma planta, montar alguma coisa e ter resultados bastante parecidos, tá? Então, olha o que acontece. Eu vou disparar aqui o vídeo, né, só para poder ver o que vai acontecer. Essa fumacinha aqui é tipo vento, vindo em direção aos edifícios. O que a gente percebe? Olha, que tem os edifícios da frente que vão receber todo o vento de maior força, e aqui para trás, o vento já começa, entre os edifícios, ter menos força, né? Menor velocidade. É uma região, por exemplo, de baixa pressão. Talvez esse fosse o objetivo da pergunta do Cláudio Honor. Saber em termos de força aqui no meio, o que acontecia. E aí, ali atrás, eu botei fumaça. Tá? Se vocês quiserem ver de novo, eu coloco para ver de novo. Agora eu já estou colocando em termos de pressão, que a pressão está diretamente relacionada com o vento. E o que a gente vê em termos de pressão? Olha, aqui está mais vermelho, né? Então é onde tem a maior pressão, e aqui está mais branco. O branco estaria próximo de pressão negativa, ou seja, é algo que as janelas ficariam tremendo, tendendo a sair, mas a pressão é baixa. Tá? Então, se é maior pressão aqui na frente, na região do meio, para esse vento vindo de frente, aí nós temos aqui uma pressão mais baixa. Né? E vocês veem que ele fica alterando, né, um pouco a cara. Deixa eu tentar botar aqui numa outra posição. Vocês veem que ele fica alterando um pouco a cara aqui, né? Fica mudando de cor. Por quê? Porque o vento, a interação é fluidodinâmica, né? Você tem uma dinâmica. O fluido está mudando a direção o tempo todo. Então, tem hora que fica mais azul, que é uma pressão próxima de zero, tem hora que fica mais branco, uma pressão mais negativa, entre eles. Mas, no fundo, o que importa é assim, para aquele vento que vem naquela direção, nessa direção aqui, vindo bem paralelo aos prédios, os que estão aqui nessa região do meio têm uma pressão do vento menor, tem uma força do vento menor atuando nele. E agora aqui, olha, o último resultado que eu vou mostrar dessa direção é para a velocidade. E eu quis colocar isso para relacionar, olha, percebo que essa cor mais branquinha é uma velocidade maior, a cor azul, uma velocidade menor. Tipo, o branco é cerca de 2 a 3 vezes maior do que o azul. Então, o vento, quando ele passa numa região assim, entre edifícios, a gente diz, né, que o vento está canalizado. O que quer dizer isso aqui? A velocidade aumenta. Vocês provavelmente já sentiram isso em algum local que foram. Às vezes tem 2 edifícios, 2 galpões ou o que for, aí você vai ali, você passa aqui do lado, ou você entra aqui e você sente um vento muito forte. Se você estiver por aqui, você não sente quase nada. Se você estiver nessa região aqui onde está meu mouse, não sente quase nada, mas você vem para o corredor, sente um vento forte. E, inclusive, né, se esse vento já for algo, uma rajada, aqui eu botei coisa pequena, né? Mas vamos supor que aqui fora tenha um vento de 30 km por hora. Aqui fora. Nesse corredor aqui, o vento pode ir para 60, 70 km por hora. Então, aqui está 30 km por hora, que é um vento que você suporta bem, e aqui nesse corredor, 70. Você está aqui entre os edifícios. Aí, de repente, você vai caminhar. Quando você chega no corredor, você sofre um acidente, se você não tiver prevenido. Né? Você vem distraído, conversando, dá essa rajada e você cai. Ou, no mínimo, você vai dar uma sacudida. Por quê? É uma velocidade muito alta e que você não está esperando, né? Aqui é próximo de zero, tá vendo? Ó, zero. Aqui dentro, próximo de zero. Aqui fora, próximo de 30 km por hora, por exemplo. E aqui, próximo de 60, 70 km por hora. Então, aqui é uma primeira ideia. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Não? E no...
Oi, pode falar. A ideia, a pergunta realmente era essa, né? Sim. Agora, outra coisa, onde eu sinto um vento muito forte é na estação Morumbi do metrô, quando você está saindo do vagão. Tá. Ali canaliza um vento que não é fácil, viu? Por quê, hein? Olha... Porque é uma esquina, é estranho, porque ele não é um corredor ali. Tá. Vocês estão me ouvindo? Que eu ouvi um ruído aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, professor, estamos ouvindo. Eu tô. É que eu ouvi um ruído no meu ouvido que parecia que eu estava mudo. Ele me avisa quando eu estou mudo. Ô, Cláudio Anô, a estação Morumbi, eu vou ter que dar uma olhada. Senão eu vou ter que pedir aqui para minha consultora de estação de trens responder, tá? Porque eu de cabeça eu não sei como que é lá, tá? Mas, genericamente, eu posso te dizer que se você tem a pista da estação e tem um muro aqui do lado, por exemplo, vai canalizar entre o muro e a pista exatamente do mesmo jeito que canalizou aqui. Não, tá? Aí tudo bem, é quando eu subo a escada para sair da estação. Ah, subindo a escada? Tá. Eu vou tentar te explicar, mas antes... Deixa eu ver a pergunta do... Mas não é normal, professor, é um vento que... Puta, não, eu imagino que... Eu não conheço, mas eu imagino o que é. Eu estou imaginando pela Fradique Coutinho, do metrô, tá? Mas antes, o Bernardo queria fazer uma pergunta. É verdade, professor. Esse efeito que o senhor está falando aqui do corredor, que afunila, canaliza, eu conheço bastante porque eu piloto moto e às vezes eu estou do lado de um caminhão e o vento está do lado. Assim que eu passo o caminhão, eu já recebo aquela rajada do lado que, dependendo da rajada em tempo de chuva, é até perigoso, ele pode até me derrubar. Então, isso até faz parte da direção preventiva, professor. Exatamente. Agora o senhor falando aqui clareou bastante esse conhecimento. Obrigado. É exatamente isso, né? E antes de eu chegar na escada do Cláudio Lô, você que pilota moto, você já deve ter ouvido alguns relatos de pessoas que eventualmente estavam aqui, né, nessa parte, ou aqui, ou desse lado também, que é uma velocidade grande, né? Aí esses quadradinhos, pensa que é um caminhão. Aí você está aqui numa velocidade grande, eventualmente. Só que aí você fala assim, vou entrar atrás do caminhão porque vem outro tal. Quando o camarada sai daqui e ele entra atrás do caminhão, ele corre o risco de morrer. Porque corre, aqui, sim. Como a velocidade do vento é muito grande, aí ele está acelerando, vamos supor que ele está 80 por hora. Só que tem uma resistência grande do vento contrário. Aí ele entra atrás do caminhão, não tem mais resistência. Aí aquele 80 km por hora faz ele ir com tudo para frente, né? E você acabou de confirmar, né? Eu não perdi amigos assim, mas tem amigo de amigo que morreu desse jeito, né? O professor, isso faz parte até de direção preventiva de moto que eu já fiz, né, por exemplo, e a gente tem algumas maneiras, essa, por exemplo, é uma, e existem outras que a gente se previne bastante, para nunca ficar atrás de caminhão, atrás de ônibus. O caminhão ainda tem alguma abertura, mas o ônibus não tem, é totalmente fechadão. Quanto mais alto o ônibus, pior é. Seja ele de lado, seja de frente, é muito perigoso, tem que ter um cuidado enorme. Exatamente. Obrigado. Exatamente, nada. E Cláudio Lô, sobre a escada, eu vou primeiro dar a resposta que a Maria respondeu aqui no chat. Como eu disse, eu não conheço a estação Morumbi. Se ela for fechada, uma das coisas que acontece é o efeito pistão do trem. Pega a linha 4, por exemplo, que é Fradique Coutinho. Cara, o trem, basicamente, ele passa no mesmo tamanho do túnel. É muito imprensado. Aí aqui já até falo para a Catarina também. Então seria o arraste do trem, hein? Então, eu estou pensando na Fradique Coutinho, na Pinheiros e outras, tá? Porque a do Morumbi eu não conheço. Na Fradique Coutinho, por exemplo, ou melhor, no metrô da linha amarela, da linha 4, ele passa muito rente ao túnel. O túnel é muito pertinho dele. É como se você estivesse pegando a seringa de uma injeção e apertando aquele êmbolo. O que acontece? Quando você aperta, você empurra o ar para frente na seringa. Deslocamento, né, de ar. Exata, é a mesma coisa nesse metrô. Na linha 4 é o pior que tem, né? Exatamente por causa dessa questão ser justa e as fugas. Ele sempre tem algum sistema vertical, horizontal ou vertical, para ter uma fuga do ar. Mas o túnel é muito imprensado, né? E esses sistemas, às vezes, eles estão longe. Então, quando o trem vem chegando, venta muito. Na Fradique Coutinho, por exemplo, que uma vez a TV Folha chamou a gente lá do túnel do IPT para dar uma analisada, né? Fui eu e um colega meu, Paulo,
quando a gente chegou, primeiro que na Fradique Coutinho a gente percebeu o seguinte, que normalmente os trens se encontravam nela. Então vinha o sentido Butantã e vinha o outro do sentido da Paulista. Os dois se encontravam na Fradique Coutinho. Aí você vê, um empurrando o ar para frente, o outro empurrando o ar para o mesmo lado, e aí saía aquela ventania na Fradique Coutinho. E sempre ocorria isso quando os trens chegavam. E aí é esse efeito pistão que a Maria Rosati escreveu aqui no chat, tá? O da Estação Morumbi, eu não sei, eu teria que ver, que pode ser, se ela for fechada, pode ser esse efeito pistão também. Tá? Talvez em menor grau, mas eu teria que ir lá dar uma olhada, por exemplo. Então, Maria, você está falando aqui Morumbi, é metrô. O que eu não sei é se o Claudio Lu está falando metrô também. Se for metrô, aí é tudo igual. É metrô, tudo igual. Não, então é isso. Então a explicação é essa. Na estação Santa Cruz do metrô, quando você sai, sentido shopping, também tem essa ventania, essa coisa de ar, de vento para cima de você. E aí, se você tiver com o corpo muito quente, prejudica a saúde da pessoa. Mas também na estação Santa Cruz tem essa rajada de vento, que nem o nosso colega Claudio Honor falou. E a mulher de saia, se não conhecer a estação, tá ferrada. Voa. Voa. Então, olha, tem uma matéria aqui que eu nem sei. Depois eu mando para vocês. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ctrl F. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu vou mandar primeiro a matéria para vocês aqui no chat. Depois eu mando fora do chat também. Eu não sei se nessa matéria tem um vídeo que o Paulo, o cara que trabalha comigo lá no túnel, da entrevista que ele deu. Tem até um esqueminha da escada e tudo mais aí da Fradique Coutinho, tá? Mas o vídeo é muito legal, até por causa do linguajar do Paulo, que o Paulo tem um linguajar, ele é engenheiro, ele é doutor em engenharia, mas tem um linguajar completamente informal. E ele fala umas coisas que o pessoal até ri, né, quando se presta atenção nas palavras que ele está falando. Só que eu não sei se o vídeo está aqui, mas depois eu procuro o vídeo para vocês e mando. E aí, continuando aqui na explicação para o Claudio Honor, eu também fiz a simulação do vento vindo em outra direção, né? Então, aquele era no sentido dos edifícios, agora 45 graus com os edifícios. Esse aqui já acontece o efeito diferente. Você vai notar que, nesse caso, não tem aquela velocidade aumentando. Porque aqui é tanto bloqueio que a tendência é que o vento desvie. Né? É tipo Santos, por exemplo. Né? Lógico que Santos, o vento acaba batendo meio que de frente, mas só que é uma parede de prédios em Santos. Mas percebe pela fumaça que tem uma região, por exemplo, que não chega vento, você não está vendo fumaça nessa região aqui. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado em termos de pressão, só para ter uma noção também agora, porque o vento vai mudar de direção o tempo todo, né? Então, você está num caso desse, de repente, o vento vem numa situação que fica desconfortável o local. Então, em termos de pressão, olha, aqui a pressão é baixa, né, próxima de zero, enquanto que no outro caso era negativa, aqui é próxima de zero, que está bom, pelo menos a janela não vai ficar trepidando. Mas, por outro lado, quando a gente olha esse de velocidade, você vê esse tudo preto aqui, olha. Esse tudo preto que é velocidade zero. Então você vê que o vento desviando de tudo por causa da configuração, porque aí ficou com muita obstrução. Esse edifício obstruindo esse, tá vendo? Na mesma reta. Tem soluções, né? Você pode, para melhorar a condição, e aí envolve todo um estudo que a gente tenta até fazer, né? Para plano diretor, que arquiteto faz muito disso, mesmo para. Você vai fazer um empreendimento CDHU, vai botar um monte de bloco. Como que você pode colocar os blocos para que você tenha uma boa ventilação, algo agradável? Nem que seja aquela ventilação forte demais quando o vento vem no sentido aqui dos prédios, que foi o primeiro caso que eu mostrei, e nem que não vente nada entre eles quando vier 45 graus. Então você faz o estudo de como que você pode melhorar a distribuição dos edifícios. Né? Estudo existe, só que às vezes o camarada tem uma área, ele fala, eu vou ter que botar todo mundo nessa área aqui. E aí é onde complica às vezes. Às vezes o camarada quer botar um monte de edificação numa determinada área e prejudica o conforto em todos os sentidos, né? Seja o conforto de um vento que vem muito forte, se ele for 0 graus,
e um vento nulo dentro do local, se ele for de 45 graus, por exemplo, né? Então, essas coisas são estudadas, né? Aqui eu já estou adiantando esses comentários, né? Então, assim, estou adiantando esses comentários, mas depois a gente, mais para o final do curso, a gente vai falar bastante mais sobre isso. Agora, alguém está falando aqui. A Maria falou que tem um vídeo na matéria, obrigado. A matéria é paga? Bom, eu não vou entrar no detalhe da matéria aqui, vocês estão comentando aí, mas eu não vou entrar no detalhe dela, eu vou entrar na nossa aula, tá bom? Depois a gente vê os outros detalhes aí. Se aquela matéria for paga, e se eu conseguir gerar um PDF, eu gero, senão eu pego o vídeo à parte para mandar para vocês. Tá certo? Bom, começando aqui o assunto de hoje, nós vamos falar continuar, né? Só que agora eu vou focar na velocidade característica. Na aula passada, eu queria dar uma visão geral do curso, até chegar nos cálculos das forças e depois ir esmiuçando, fazendo parte por parte. Mas como a aula passada ela acabou fluindo bem no sentido da gente discutir muito alguns assuntos, né? Então eu falei, bom, agora eu já vou focar. E vou focar em quê? Quando eu vou falar de velocidade característica do vento, ela depende de 4 fatores. Tá? E hoje eu vou falar de um deles. Na aula passada eu falei bastante do vento da isopleta. Mas hoje eu vou falar bastante aqui de um dos fatores que vem da velocidade característica. Né? Então, primeiro, para a gente relembrar tudo, o que eu falei na aula passada sobre a questão da interação do vento com uma estrutura, né? Principalmente com um edifício. A velocidade do vento aumenta com a altura, com essa forma parabólica. Né? A gente não faz o cálculo pela parábola, que teria que fazer uma integral. A própria norma já vai dando para a gente as cotas que nós vamos trabalhar. Então, eu vou fazer o quê? Vou calcular a pressão para uma determinada cota, por exemplo, um pavimento, 10 metros de altura, o que seja. Tá? Então, calcula a pressão para uma cota, calcula a pressão para a segunda cota, terceira, quarta, quinta e assim por diante. O cálculo da pressão para cada cota é essa que está aqui. Densidade do ar vezes a velocidade característica ao quadrado sobre 2. Tá? Lembrando que essa densidade aqui a gente sempre vai usar 1,226. Sempre vai usar essa, seguindo a norma. A partir do cálculo dessa pressão, nós vamos calcular a força do vento, então. A força do vento vai depender do quê? Da aerodinâmica da edificação, que é o CD, para cada altura de edifício, cada tipo de planta, se é retangular, quadrada, circular, vai mudar o CD. Muda a pressão dinâmica, né? Em função da altura, e a área também que esse vento está interagindo. Então, esses são os pontos que eu comentei com vocês na aula passada, tá certo? E a gente vai ficar trabalhando isso aqui, vai ficar resolvendo para poder entender bem como é que faz. Isso aqui não é aquele curso que só eu falo e vocês vão para casa e tchau. A gente vai fazer alguns exercícios em sala de aula e tudo mais. Então, olha, calculamos a pressão dinâmica, etc. Mas o cara que eu vou ter que entender agora é esse VK, que é a velocidade característica do vento. Tá? Esse VK, que eu já tinha escrito aqui embaixo, só que eu esqueci de colocar aqui embaixo, essa multiplicação. Quem que é o VK? Ele é a multiplicação da velocidade básica do vento V0 pelo fator S1, que eu comentei com vocês, o fator topográfico, pelo fator S2, que é o do tamanho do edifício. O S2, basicamente, vai dizer como que essa velocidade do vento aumenta com a altura. Então, ele está relacionado com o tamanho do edifício e o local onde está construído. Se está construído na beira da praia, se está construído numa granja, né? Ou se está construído no centro de São Paulo. Esse é o fator S2. E o fator S3, que está ligado com o tempo de vida útil da edificação e o tipo de ocupação da edificação. Tá? Tudo isso aqui eu passei correndo com vocês na aula passada, porque aquela aula eu queria realmente passar correndo. E aí, olha, o V0, que é a velocidade básica do vento, a gente até que falou bastante na aula passada.
né? Falamos muito mais do que eu queria, né? Porque quando eu falo eu queria, do que eu tinha planejado. Porque hoje a gente pega o V0, velocidade básica do vento, a partir dessa isopleta, que a gente espera que ela mude, né, para o final do ano. Então, basicamente assim, o V0, você vai chegar, independente de ser esse mapa de isopletas ou um outro, você vai chegar na cidade e vai falar, ah, beleza, Alagoas, qual que é a velocidade lá em Alagoas? Né? 30 metros por segundo, e aí você coloca esse V0 lá, porque, olha, Alagoas está aqui entre 30 e 30, certo? Então, essa aqui é a ideia. Então, esse a gente falou bastante, o V0. O S2 é o camarada que, como eu falei, vai estar ligado com a forma como a velocidade aumenta com a altura. E a gente vê que ela aumenta de forma diferente, se é um vento do mar, de uma cidade pequena ou de uma cidade grande. Esse aqui vai ser meu foco hoje, trabalhar com o fator S2, tá? O fator S1 é o topográfico, tá? Que eu espero que a gente fale dele na próxima aula, que diz, na medida que o vento sobe o morro, por exemplo, ou sobe o talude, como que a velocidade aumenta. E até qual altura que você vai ter esse aumento de velocidade. E isso aqui, como eu falei, a força pode ficar 4 vezes maior num edifício. Se você projeta o edifício aqui embaixo, uma força, projetando o edifício aqui, ele pode ficar, por exemplo, ter uma força 4 vezes maior. E aí, se a pessoa esquece desse detalhe, que é um talude, na primeira ventania que tiver, ele acaba tendo um acidente. Tá bom? Então, aí tinha a questão do talude e morros e vales, vai ficar tudo para a próxima aula, para eu detalhar. E o fator S3, que eu também... Esse aqui eu nem falei muito, por quê? Porque eu falei, olha, essa tabela vai mudar, só que a gente não sabe ainda como que ela vai ficar. Eu até mostrei para vocês a outra tabela. Mas, por enquanto, vai ser em cima dessa que eu vou trabalhar, né? Hoje, nos exemplos que eu vou dar hoje, eu vou ficar nesse grupo 2 aqui do fator S3, que são edificações para hotéis, residências, ou seja, uma edificação que vai ter bastante ocupação, uma escola, né? Então, hoje, os cálculos que nós vamos fazer vai envolver só esse grupo 2, que vai ser um local com bastante gente. Eu não vou falar de uma granja onde não tem pessoas ou que é muito isolado. Também não vou falar de hospital ou um quartel do Exército, de bombeiros, etc., porque esse precisa de um fator de segurança maior, porque se houver uma catástrofe, eles não podem cair, certo? Tem o hospital, está tendo uma catástrofe, você vai levar as pessoas para lá, o hospital tem que sobreviver. Né? Uma residência, eventualmente, se ela caiu numa situação muito grave, você tem que poder levar as pessoas para o Exército, por exemplo, né? Para um quartel, para o hospital. Tá? Então, eles têm um dimensionamento maior. Bom, o nosso foco, então, hoje, é a categoria, é o fator S2. Né? Lembrando aquela equação que eu botei lá atrás, eu vou até recopiar a equação aqui nesse slide, para a gente dar uma focada, né, nesse ponto. Deixa eu colocar aqui. Então, olha, é isso aqui que a gente vai ter que trabalhar. Eu quero determinar o VK para os meus cálculos. V0 a gente já viu como que calcula, né? O S2 é o que nós vamos aprender agora. Tá? E o S1, topografia, eu vou ensinar na próxima aula, e o S3 é aquele fator de ocupação da tabelinha anterior. Aqui no Brasil, na norma brasileira, nós temos 5 categorias de terreno. Se vocês pegarem aquele desenho que eu mostrei, lá só tem 3. Parece que no Canadá, antigamente, nos Estados Unidos, havia 3. Não sei se hoje em dia aumentou, porque eu não tenho visto a norma americana atual. Mas no Brasil são 5. Tá? Qual que é a primeira categoria de terreno? É o mar calmo. Então, por exemplo, até peguei uma foto do mar com uma plataforma de petróleo aqui. Se você vai fazer o estudo da força do vento numa plataforma de petróleo, é categoria 1 que você vai colocar no seu cálculo. E é o que vai dar a força do vento maior, tá? Então, mar calmo, categoria 1. Lagos e rios, se forem muito grandes, também categoria 1. Né? Esses lagos e rios aqui, ó, tem que ter uma dimensão maior do que 5 quilômetros. Tá bom? Então, não é... O rio Pinheiros nem conta aqui como rio, tá? Vai entrar como uma rugosidade, como se fosse um edifício, uma árvore no meio do caminho. Tá? Então, mar calmo, lagos e rios.
e pântanos sem vegetação, ou seja, é tudo que está bem lisinho, né? O mar agitado já não é mais categoria 1. Se você pegar um mar com uma agitação ali, ondas de 30 centímetros, 40 centímetros, por exemplo, né, com o vento agitando a onda, ele já deixou de ser categoria 1. Então, essa é a ideia. Por exemplo, quando a gente vai fazer um ensaio de um edifício, ensaio ou um cálculo de um edifício na beira da praia, eventualmente você pode considerar o vento vindo da praia como categoria 1. Mas se você considerar o vento vindo da cidade para o edifício, aí já muda a categoria, porque o categoria 1 só vale se ele tiver, né, for mais de 5 quilômetros de extensão de terreno, no caso aqui o mar, né, e um local bem plano. Tá bom? Então essa aqui é a primeira ideia para vocês reconhecerem. O segundo caso é a categoria 2. Aí a categoria 2, ó, botei aqui uma foto para dar um exemplo, já são fazendas sem muros, por exemplo. Tá? Então, assim, a fazenda, você pode ver que isso aqui está bem aberto, né? Olha o tamanho desse campo. Uma pradaria, campo de aviação. Né? Então, aeroporto, no geral, por exemplo, de Guarulhos, ou mesmo aeroporto do interior, onde for, é categoria 2 de terreno. Isso aqui, inclusive, eu vou ter que dar uma informação depois ligado a isso, a categoria 2 de medições feitas em aeroportos. Tá? Uma zona costeira plana também. Né? Então, tudo isso aqui vai cair nessa questão de categoria 2. O que é que tem aqui? Normalmente, o que é? Grama. Né? Aí, às vezes, você tem uma plantação de trigo não muito alta. Então, esse tipo de terreno, bem liso, né, com o que a gente chama de rugosidade, que é a grama, uma plantação de trigo, coisas assim, árvores bem distantes uma da outra, isso cai na categoria 2 da norma. Né? Aí a norma acrescenta aqui algumas informações que fala o seguinte: a altura média dos obstáculos é menor do que 1 metro. Tá vendo? Então, você vai uma plantação de trigo, tem 80 centímetros de altura. Plantação de trigo normalmente é uniforme, né? Tem a mesma altura. Então, se ela tem 80 centímetros de altura, está na categoria 2. Se você já chegou ali a 2 metros, sei lá, cana-de-açúcar, 2 metros de altura, já não fica bem na categoria 2. Né? Enquanto você tem canas de meio metro, 1 metro, 1,5 metro, tal, aí você fica com altura média em torno de 1 metro, categoria 2. Começou a ter coisa muito maior do que isso, né? Já muda de categoria. Tá certo? Então, aqui tem uma outra definição por escrito do que é a categoria 2. Categoria 3, o que é, por exemplo? Já são, por exemplo, granjas, casas de campo, né? Mas casa de campo, desde que não tenha muita mata perto, porque quando você tem muita árvore próximo, ela muda, ela vai para a categoria seguinte, a 4. Então, você tem uma casa de campo. Tá vendo que uma granja, umas casas e algo bem isolado. Pelo menos essa região que eu estou vendo aqui está se aproximando da categoria 3. Lá no fundo eu já não sei, porque eu peguei a foto e não sei o que acontece mais para trás. Se for só algumas árvores aqui numa linha, continua na categoria 3. Mas se já for algo tipo uma floresta com bastante árvore ocupando uma área grande, aí já vai mudar de categoria. Tá? Então, categoria 3, isso aqui é um bom exemplo. Também você pode pegar cidades do interior, com basicamente casas, as casas bem espaçadas, né? Eu não falo uma cidade do interior tipo Taubaté, eu falo uma cidade do interior com casinha mesmo, aquelas vilas, né? Você tem um monte de casinha, as casinhas espaçadas, essas também estão na categoria 3 de terreno, tá bom? E essa cidade do interior, a norma escreveu aqui como subúrbio, né? Subúrbio afastado do centro. Então, alguns bairros de São Paulo mesmo, talvez se a gente pegar lá o extremo sul de São Paulo, o extremo leste, onde não tem edificações, edifícios altos, quero dizer, se enquadre na categoria 3, tá? E entra de novo fazendas, mas agora fazenda com muros, né, e sebes. Tá certo? Então, a categoria está sempre escrita aqui, olha. Então, essa é a categoria 3, tá vendo? Que o pessoal perguntou. Na categoria 3, olha, a cota média das edificações é de 3 metros de altura.
Mas veja, cota média. Não quer dizer que se você tiver 10 casas com 4 metros de altura, não vai ser, não. É uma cota média. Às vezes você tem 10 casinhas naquela região que você vai fazer a tua construção. 10 casinhas com 4, 5 metros de altura, mas tem outras casinhas com 3 metros, aí você dá a olhada geral, a cota fica ali em torno de 3 metros, 3 metros e meio, 2 metros e meio, pegando toda a ocupação. Com isso, né, para essa cota média aqui, que você pode pensar em valor médio, né, não é valor que todo mundo tem que estar, categoria 3 do terreno, tá bom? A outra categoria 4, aí já é um subúrbio densamente construído, né? Subúrbio ou bairro densamente construído. Então você vê, eu peguei esse exemplo aqui, que eu acho que era na vizinhança do Ibirapuera, que eu acho que eu peguei isso, muito sobrado, muita mata, né? Aí categoria 4. Né? Não é mais casinha pequena do interior, isolada, é um sobrado atrás do outro. Pode não ter edifícios aqui, mas é um sobrado atrás do outro, são árvores altas, né? Então, entrou na categoria 4. E isso aqui também pega zonas de parques, ou seja, parques, né, com muitas árvores, e, peraí que está faltando aqui, aqui, áreas industriais. Então, área industrial também entra nessa situação. Tipo, é uma área com um monte de galpão, ou uma área com um monte de indústria. Mas não é aquele sistema densamente industrializado, com galpões muito altos e muito próximos uns dos outros. É uma área industrial, certo? E a cota média aqui, se eu não me engano, é 10 metros, né? Deixa eu mudar aqui de slide para conferir. Exatamente. A cota média aqui é de 10 metros de altura. Então você vai ver lá a cota média, pega árvore, casa, sobrado, o negócio está dando na faixa de 10 metros, 12 metros, está dando nessa faixa 8 metros, categoria 4, tá bom? Deixa eu ver a pergunta da Camila aqui. Normalmente, onde tem menos obstáculos, exatamente isso, Camila, onde tem menos obstáculos, a força do vento é maior na edificação. E aí eu vou até aproveitar a pergunta que um aluno de TG me fez hoje, uma aluna, na verdade, que aí tem a ver com o vídeo que eu mostrei lá no início, na simulação. Tem menos obstáculo, aí eu vou e coloco um edifício aqui no meio. O edifício vai sofrer uma força muito grande do vento, porque não tem quase nada atenuando a força que vai bater direto no edifício, que estaria aqui no meio. Por outro lado, se você tem menos obstáculo, você também minimiza questões de vento canalizado. Entendeu? Então, embora menos obstáculo aumente a força do vento no edifício, aumenta o momento na fundação e tudo mais, por outro lado, obstáculos mais espaçados também diminui a chance de vento canalizado. E vento canalizado, o que ele pode causar? Acidente com as pessoas que trafegam por ali, como eu falei, esquadrias que podem ter problema, né? Janelas que podem se quebrar devido ao aumento da velocidade, a pressão ali varia significativamente, pode causar trepidação de janela, quebra de janela, tá bom? Então, tem as duas condições a serem consideradas. Se por acaso eu deixei alguma coisa por falar, continuem perguntando. E aí, a última categoria é a 5, que já é uma região densamente verticalizada. Né? É uma região bem verticalizada. E aí, o que é? Por exemplo, centro de grande cidade. Né? Eu peguei uma foto aqui do centro de São Paulo. Categoria 5, está muito verticalizado, um edifício atrás do outro. Complexo industrial bem desenvolvido. Né? E florestas com árvores altas e copas... florestas com árvores altas. Tá? E com as copas bem isoladas. Tem um problema na norma que você lendo isso aqui, você pode começar a me fazer um monte de perguntas. Você vai falar, por exemplo, complexo industrial bem desenvolvido. São palavras meio que... O que é um bem desenvolvido? Né? Tanto que isso dá margem a interpretações. Às vezes, você vai fazer uma construção num local que eu, Gildo, eu olho e falo assim, isso aqui é categoria 4. Mas aí o projetista ele fez todo o cálculo dele com categoria 5. Porque da forma como eu vi, era de um jeito, era, por exemplo, um complexo industrial normal, só que ele viu como bem desenvolvido. E por que às vezes ele vê como categoria 5? Porque a força vai diminuir. Tá?
quanto mais obstáculos, que foi o que eu falei para a Camila agora, quanto mais obstáculos houver no caminho, menor vai ser a velocidade do vento e menor vai ser a força do vento. Tá? Então, aqui eu apresentei os 5, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida até esse ponto, antes de eu seguir em frente. Ô, professor. Oi, pode falar. Então, aquela pista Neymar lá no mar, né, Oscar Neymar lá no Rio de Janeiro, não foi levado em conta a força do vento, né? Aquela que caiu. Então, naquela pista ali, o que derrubou ela foi o mar, né? Foi a ressaca. Foi o mar, mas a ressaca, tá. Então, ela é uma ponte muito pequena, mas mesmo estreita para vento. Mas só que a construção civil pede que sempre seja dimensionado para a força do vento e sempre dimensionado para a força-peso. Tem gente que não faz isso. Tá? Só que naquela ponte ali, eu espero que a pessoa tenha dimensionado para o vento, né? Naquela passarela. Eu espero que ele tenha dimensionado para o vento. Mas só que o que derrubou foi a água que veio de baixo para cima. Porque a ressaca foi muito forte, ela batia na costa, né, que é quase vertical aquilo, o ângulo ali deve ser uns 80 graus, mais ou menos, batia ali e subia. E o que ela não foi dimensionada, aparentemente, é para aguentar essa força vertical de baixo para cima. Então, aparentemente, ela não tinha grampos, presilhas para travar ela. E quando a água bateu, isso alguém me falou, eu li em algum lugar, tá? Então, não estou te dando certeza, mas eu tinha essa informação de alguém. Como ela não tinha os grampos travando o tabuleiro nos pilares, a água bateu de baixo para cima, e aí é como você pegar a tua calculadora agora, botar na ponta da mesa e dar um tapa na sua calculadora para cima. Se não tem nada segurando ela, ela vai sair voando. A gente pode dizer que ela era uma estrutura hipostática na vertical, né? A gente pode dizer isso. Então, porque tem tabuleiro desses aí que eles colocam os grampos e colocam peso ainda, viu? Sim, sim. Aparentemente aparentemente eu volto a dizer, me passaram, e aí eu espero, não sei se é fake news ou não, porque é um dado que eu não consegui confirmar, mas me passaram que ela não tinha os grampos, que foi negligenciado, e aí veio aquela ventania e levou tudo. Tá? Ventania não, como é que fala o nome? Veio a ressaca e levou tudo. Beleza. Beleza? Então, aí, eu tinha esquecido de falar um ponto aqui. Olha, eu vou tirar um negócio que me atrapalha. Espero que não pare a apresentação para vocês. Deixa eu ver. É só mudar de tela que ele volta. Então, vamos lá. Aqui, a cota média dos edifícios vizinhos é de 25 metros. Tá? 25 metros ou superiores. Aqui já começa uma coisa que alguns podem estranhar. Falar assim, não, peraí. Mas nessa região aqui, todo mundo tem mais de 50 metros de altura, por exemplo. Só que a norma botou 25 metros ou superiores, tá? Então já é um ponto. Só que se todo mundo tem 50 metros, o que vai acontecer é que a força do vento nesse edifício vai ser ainda menor do que você vai calcular pela norma, tá? Então esse é um ponto. Ó. Pensa isso aqui é um edifício, deixa eu dar um zoom para ver se esse cara aqui é um edifício. Isso aqui é um edifício. Pensa nesse camarada que está aqui. Olha, ele está protegido por esse, está protegido por esse, está protegido por esse, está protegido pelo de trás. A força do vento nesse daqui é baixinha. Só que a norma não vai te dar essa informação para você poder calcular esse edifício com essa força baixinha. Esse é um caso que tem que ir para túnel de vento. Tá? Que aí no túnel de vento, a gente vai colocar a gente vai colocar todos esses que estão aqui em volta. E aí você vai ver a força bem otimizada nesse edifício. Tá? Por quê? Você vai falar assim, categoria 5, então beleza, eu vou calcular uma força pequena, só que é categoria 5, mas ele está calculando a diminuição da velocidade, já supondo toda a contribuição desse pessoal. Só que o que ele supor ali é na faixa de 25 metros, tá? Então a força calculada pela norma aqui sempre vai ser um pouquinho maior. Oi, pode falar. Professor, eu vou fazer uma pergunta, mas não é para entrar sobre a lei de zoneamento, tá? Não é ela que está na... A lei de zoneamento, quando foi feita, levar em consideração essa participação dos ventos, o senhor sabe dizer?
O Neire, né? A lei de zoneamento deveria ter sido levado em conta um monte de coisa. Tá? Só que, por exemplo, deveria ter sido levado em conta lençol freático, porque se você permite verticalizar muito um edifício, a fundação também fica muito bem profunda, e aí você tem que ver como que afetaria o lençol freático nesse caso. Às vezes é algo que a gente não está vendo e o pessoal passa batido, mas afeta. Às vezes você tem que desviar o curso de um lençol freático devido a uma edificação. Tem toda a questão do vento, não só quanto à força do vento, como também como que vai ficar a dispersão de contaminantes aqui, de emissão veicular ou de qualquer outra coisa, devido a você verticalizar mais um local ou não. Isso deveria ser feito no plano diretor. Todos esses levantamentos ambientais deveriam ser feitos. Só que muitas vezes não são feitos ou são feitos mais ou menos. Né? E tanto que existem os grupos, as associações de moradores. Né? Eu, por exemplo, tenho muito contato com o pessoal da Vila Madalena, da Associação de Vila Madalena. E lá, eu tenho muito contato com eles, por quê? Porque eles querem parar as construções que estão permitidas pela lei de zoneamento, pelo plano diretor antigo não, o atual, né? Lá nessa região. E eles dizem que o impacto vai ser muito grande. Então, quando você pensa numa lei de zoneamento, num plano diretor, em princípio eles abrem para consulta às pessoas, etc. e tal, mas existem outras direções que eles acabam dando também. Então, sabe-se que pode haver algum problema, mas é feito um balanço e eles acabam levando em consideração. O que é melhor? Por exemplo, é melhor você botar um edifício que pode causar um monte de problema ambiental do lado de um metrô ou deixar sua casinha terra do lado do metrô e fazer o edifício longe? Né? Como você pediu para não julgar, eu não vou julgar. Né? Então, tem gente que vai defender o edifício do lado do metrô, que o cara sai do edifício, já está morando do lado do transporte público, né? Pega o metrô e vai para o trabalho. Tem gente que já acha que não, né? Que embora o metrô esteja ali e tal, mas aquilo ali vai causar um monte de problema. Então, existem grupos de arquitetos, existem grupos de engenheiros, etc., que apresentam essas questões. Elas, às vezes, são aceitas, às vezes não são aceitas. Tá? Então, tem essas considerações que devem ser feitas. Tá? A tua pergunta, eu também não sei se ela ia, eu já vou fugir totalmente de plano diretor, eu não sei se a sua pergunta ia numa clássica, assim, o intuito da tua pergunta, que é assim, eu vou construir um edifício, vamos supor que eu vá construir esse edifício aqui. Eu faço todo o estudo dele, inclusive em túnel de vento. Beleza. Só que o estudo é feito dele, não tá sendo feito o estudo do quanto esse edifício está impactando nesse outro. Seja para diminuir a carga ou para trazer algum problema. Não é feito esse estudo. Hoje em dia, isso no mundo inteiro, se eu vou construir esse edifício, eu ensaio esse. Tá? Eu coloco os vizinhos para saber o quanto que os vizinhos vão me ajudar ou atrapalhar nesse daqui. Mas eu ainda não vi estudo de quem vai construir esse edifício ensaiar o do lado também. O que o pessoal tem feito, pelo que eu entendi? Constrói esse. Beleza. Se por acaso, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, esse aqui do lado começar a relatar problema devido à construção do anterior, aí eles entram em contato, fazem um acordo, e se for preciso, esse daqui, quem construiu esse, faz uma intervenção no do lado. Vai lá e acerta o que tem que acertar. Tá? O que eu sei hoje em dia que tem sido feito é isso. Eu não sei se era mais ou menos essa também a direção da tua pergunta. Tá? Sim, era exatamente isso. Porque meu pensamento era esse, né? Não pela lei de zoneamento, tá? Sim. Mas como tem lei de zoneamento, tem determinadas áreas, constrói edifício, aí ele vem e afeta um outro, ou afeta uma residência, ou afeta algo que está ali em volta. Como que é feito? Diretamente você respondeu o que eu estava querendo saber. Obrigada. Exatamente. Na medida que eu fui respondendo, é que eu fui pensando no que poderia ser. Né? Sim. E aí a Maria falou aqui de um outro caso, que não tem a ver com vento, mas foi um caso clássico em Londres, que fizeram um edifício de vidro, né? E o edifício era de vidro, todo bonitão tal, só que a parede dele era tipo um espelho,
né, e um espelho côncavo, que o sol batia nessa parede de vidro e focalizava num determinado ponto na rua, para uma certa hora do dia, sei lá, meio-dia. Né? O meio-dia é meio ruim. 11 horas da manhã, batia no edifício e refletia num ponto da rua. Aí queimou carro na rua, tinha uma barbearia na região, queimou o tapete da barbearia e causou um monte de problema. Então, tem situação que, às vezes, o arquiteto pensa muito legal, e é um bom projeto, em princípio, na cabeça, né? Só que, na hora de executar, aí aparecem os problemas. Quando aparece o problema, aí ele tem que ser, no mínimo, né, responsável para poder dar a solução. Então, quem fez aquela construção tem que arrumar uma solução para o caso. Né? E o edifício de Londres teve uma solução, agora eu não me lembro o que fizeram, se botaram algum tipo de brisa na frente, ou se botaram uma película no vidro, não me lembro o que foi, mas aí trouxe a solução, tá? O Bernardo também, se não me engano, foi ele que levantou a mão. Então pode falar, Bernardo, por favor. Ô, professor, tem softwares, inclusive online, que fazem todos esses cálculos de túnel de vento. Como o senhor comentou que tinha que ser feito no túnel de vento, na verdade, o melhor mesmo e o ideal é feito num túnel de vento físico mesmo, ou esses softwares simulam muito bem e poderiam até dar uma certificação? Não, ainda hoje, se você tem uma situação mais complexa, assim, precisa levar para túnel de vento, tá? Ainda hoje. Os softwares, eles te dão já boas aproximações de tudo. O que acontece é que escoamento, né, a parte de mecânica dos fluidos, é algo bastante complicado. Né? Antigamente eu falava isso bastante complicado, até eu ver que teve um político que sempre falava isso nos debates e o pessoal começou a criticar. Mas mecânica dos fluidos é algo que o pessoal não domina totalmente ainda. Tem gente que sabe muita coisa de determinado campo da mecânica dos fluidos. Mas tem um trecho ali naquele ponto que ele domina que ninguém sabe ainda. Né? E no caso, por exemplo, de mecânica dos fluidos, quando a gente vai pensar nessa interação do vento com uma estrutura, vento ou água ou o que for, que tem turbulência e tudo mais, entram as equações de Navier-Stokes. Tá? E as equações de Navier-Stokes, elas não têm uma solução exata ainda. Você não consegue chegar nem para o computador, nem manualmente, e resolver essas equações, de botar todos os seus parâmetros ali e resolver e ter um resultado com segurança. Tá? Então, quando você faz para o computador, você tem boas aproximações dos resultados. Aí, você vai entrar em softwares, né, de CFD, fluidodinâmica computacional, ele vai te fazer um monte de coisa, mas é tudo bastante aproximado. Turbulência, ele tem problema. Se eu quiser só saber a força estática do vento aqui, eles funcionam bem. Então, quero saber, né, faço essa configuração e quero saber qual é a força estática do vento aqui. Vai dar legal. Mas eu também tenho que saber como que a turbulência está afetando nesse edifício. Como que ele pode vibrar, por exemplo. Principalmente se for um edifício muito alto. Aí, os softwares não resolvem isso bem. Eles vão te dar um resultado aproximado e você tem que tomar muito cuidado se você seguir a ideia dele, porque o software te dá um resultado aproximado. Né? Só complementando as tuas perguntas, por exemplo, eu entrei no IPT em 2002, né? Estão lá quase 20 anos. Quando eu entrei lá, todo mundo já falava esse negócio do software. Só que também o pessoal já falava que 15 anos antes, ou seja, aí vai dar 95? Não, 85. Que em 85 o pessoal já falava, né? Na década de 80, vamos botar assim, que os computadores estavam avançando muito e que em pouco tempo os computadores iriam substituir túnel de vento, por exemplo. Só que o pessoal já fala isso desde a década de 80 e até hoje não substitui. Tá? Se você quer ter uma análise estática, né, se você quer ter alguns parâmetros iniciais do comportamento dinâmico dele, e efeitos de turbulência, eles te dão uma ideia. Tá? Agora, se você quer fazer uma análise mais profunda, não dá. Aí, se você tem essa situação de um edifício que você precisa projetar, quer otimizar ele, quer ter dados seguros, tem que levar para túnel de vento, tá bom? Mas veja, isso não é todo edifício. Um edifício como esse daqui, por exemplo, olha, deixa eu botar no slide certo, como esse, não precisa levar para túnel de vento. Você pode fazer seus cálculos à mão
ou uma modelagem numérica, porque ele é um edifício baixo, né? Esse aqui é especial, esse aqui eu não tenho certeza da altura. Agora, esse aqui, ele é um edifício baixo de planta retangular, a norma te resolve tudo. Se você quer fazer um cálculo mais otimizado, faz, então, uma modelagem numérica, estática, que também vai dar bom. Agora, se você vai fazer um edifício muito mais alto, um edifício de planta circular, um edifício meio curvo, aí você vai ter problema, tá bom? Então, o software ajuda bastante, mas aqui ainda não. Só que no túnel de vento, por que o túnel de vento ainda te resolve tudo? Porque ele simula todas as condições do vento. Essas questões que eu te falei de resolver Navier-Stokes, etc., o túnel de vento sozinho, se você modelar o vento corretamente ali, é categoria 5. Eu vou lá e simulo um vento de categoria 5. Quando eu explicar túnel de vento, vou mostrar como que faz isso. Coloco a maquete com essa vizinhança que está aqui, aí eu vou ter o resultado perfeito, né, bem exato, em relação ao que vai acontecer na realidade. Tá bom? Obrigado, mestre. Obrigado. Nada. Então, vamos seguindo em frente aqui. E vocês viram, né, que o fator S2 é um camarada meio grande. 5 categorias de terreno. Mas além das 5 categorias de terreno, além de você ter que identificar que tipo de terreno que vai ser feita a construção, você tem que identificar ainda a classe da edificação, tá? A classe eu vou começar a falar, vou repetir esse slide. Mas basicamente essa classe ela está relacionada com tá aqui, olha, com rajadas, rajada de vento, tá? Eu vou explicar isso, tentar explicar mais ou menos a ideia da rajada. A rajada, ela, por exemplo, a gente vai trabalhar com rajada de 3 segundos, 5 segundos e 10 segundos. Poderia até trabalhar com intervalos maiores de tempo. A norma tem uma tabela à parte para isso, tá? Mas a rajada a gente pode pensar que é esse tempo, né, que o vento... Pensa que esse cilindro aqui, olha, esse camaradinho aqui é o vento. A rajada o que é? É o tempo que esse vento vai interagir com a tua edificação. Então você vê, ele está se aproximando, ele interage com a edificação e passou. O tempo que ele interage com uma edificação vai estar ligado com a rajada. Porque a rajada é assim, o vento agora está 1 metro por segundo, né? 3 km por hora, tranquilo. Mas, de repente, vem aquela rajada de 80 km por hora. De repente, vem uma rajada de 120 km por hora. O que é essa rajada? É esse tempo. O vento estava legal, de repente vem um jato que passa bem rapidamente pela estrutura. E é ele que, eventualmente, vai destelhar, que vai quebrar a janela ou coisa assim. Tá? Então, esse aqui dá uma ideia do que é uma rajada. E aí vamos ver agora, em detalhe. Nós temos a classe A. O que é a classe A? Né? A classe A é para edificações que não excedem 20 metros de comprimento. Em qualquer direção. Tá? O 20 metros, ela tem que ter até 20 metros de comprimento, seja na horizontal, na vertical ou na transversal. Tá certo? Então, olha, isso aqui, classe A, vai considerar uma rajada de 3 segundos. A minha animação está invertida, eu vou botar aqui, olha. Então, o que é isso? Eu tentei fazer o desenho da casa pequenininha, tá vendo? Em 3 segundos, esse vento vem e passa aqui nela, porque ela é pequena. Agora, na classe B, já são para edificações que alguma das faces dela, seja altura, largura ou profundidade, esteja entre 20 e 50 metros. Tá? Então, em algum desses casos. Se está entre 20 e 50, o que vai acontecer? O tempo da interação com aquela rajada é maior. Tá vendo? Aí passou para quanto? 5 segundos. Porque o tempo com a interação com a estrutura aumentou um pouquinho. E a classe C é para toda edificação em que pelo menos um dos lados dele, volto a dizer, altura, largura ou profundidade, seja maior do que 50 metros. Tá? Então, deu a rajada, aí o que vai acontecer? Essa interação vai ser de, por exemplo, 10 segundos. Esse é um exemplo, o desenhozinho aqui do lado não representa exatamente o que quer dizer, mas pelo menos dá uma ideia, né, do que é esse tempo de rajada. Né, e por que isso está ligado com o tamanho da edificação. Tá certo? Eu vou fazer um comentário aqui, que é o seguinte. Você vê, olha, 20
e 20. E aí o pessoal fala, mas qual que eu vou usar? Se eu vou usar classe B ou classe A se a minha edificação tiver exatamente 20 metros? Tá? O que eu vou recomendar é que você use sempre a de baixo, porque a força vai ser maior. 20 metros de comprimento. Eu vou recomendar que use o classe A, tá? Porque a gente vai aprender a calcular e vai ver que a força vai dar um pouquinho maior. Mas só que, de repente, isso não, até onde eu me lembro, isso não está claro na norma. Tá? Depois eu vou até reler e ver na versão nova da norma. Se isso não está claro lá, e você fala, não, para mim o 20 metros vai ser a classe B, em princípio isso vai ser aceito. Só que aí vai acontecer o quê? A força do vento vai ficar um pouquinho menor, tá bom? E vale a mesma coisa aqui, ó, classe C. Se ela tiver exatamente 50 metros, o que eu recomendo usar é classe B, porque a força do vento vai dar um pouquinho maior. Maior, desculpa. Então, eu, como pesquisador, eu sempre vou um pouquinho em favor da segurança. Só que, às vezes, o engenheiro, a construtora, não quer ir em favor da segurança, porque ir em favor da segurança envolve muito mais aço, muito mais concreto. Tá bom? Então, tem esses pontos aqui que eu vou até me lembrar de verificar se já está especificado claramente qual que deve usar. Que aí, se a norma fala tem que usar o A, aí tem que usar o A, tá bom? Então, essa aqui é a ideia. E assim, eu vou chegar aqui nessa tabela, e por enquanto ninguém está perguntando, olha, eu estou falando aqui sem parar, né? Mas vocês podem abrir o áudio aí e me perguntar, levantar a mão. Eu ainda não entendi nesse sistema, quando a pessoa levanta a mão, onde é que fica mostrando. Antigamente eu via, mas como tem muita gente em sala, eu não estou vendo mais. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa levanta a mão, se eu estou aqui, ele fala que tal pessoa quer falar, mas depois desaparece para mim, tá? Então, qualquer coisa é só chamar aí. Então, aquilo tudo que a gente falou está resumido nessa tabela aqui. E também existe uma equação para calcular. Veja nessa tabela o que a gente calcula. O fator S2. E eu vou calcular esse fator S2 sabendo a categoria do terreno, olha, 1, 2, 3, 4 e 5, e sabendo a classe da edificação. A classe o que é? A, B e C. Vamos fazer um exemplo, né? Nesse caso aqui, olha. Exemplo. Esse exemplo, inclusive, eu já fiz com o pessoal de estática, mas vamos fazer de novo e agora mais detalhado, tá? Eu tenho um edifício residencial, tá? Se ele é residencial, o fator S3 é 1. Então, mesmo que eu não tenha entrado em detalhe ainda, já estou passando aqui, fator S3, 1, porque o edifício é residencial. Ele tem uma planta de 30 metros por 15 metros por 20. Tá? Então, veja aqui a planta. Daqui a pouco a gente vai ver esse negócio. E ele é construído numa cidade do interior, com edificações baixas e espaçadas. Tá? O terreno também é plano, então fator S1. E eu já dei aqui a velocidade básica do vento, 40 metros por segundo. A pergunta que eu faço para vocês é, se ele está construído numa cidade do interior, com edificações baixas e espaçadas, a primeira coisa a ser identificada é qual é a categoria, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês aí, que podem responder para mim ou para vocês mesmos. Categoria 3, professor? É categoria 3, tá? Você olha lá no seu PDF, você vai ver que cidade do interior com edificações baixas, espaçadas, é categoria 3, tá? É lógico que eu não espero que hoje, que eu acabei de falar e falei muito, que alguém já tenha decorado isso, né? O que eu espero, sim, você vai pegar a tua tabelinha e vai dar uma olhada. A outra coisa que eu quero identificar é qual é a classe. Então, já identificamos, categoria 3 e o motivo. Se alguém tem dúvida, só falar, tá? Então, dentro da categoria 3, agora eu vou ter que identificar a classe é A, B ou C. Então, esse é o segundo ponto que eu vou identificar aqui. Olhem para as dimensões e me digam qual que é. É sempre a maior dimensão que vale. Tá? É a B. Então, ele tem 30 metros de comprimento, de altura, né? Então, se é 30 metros, ele é a categoria B. Tá bom? Então, já identificamos 2 pontos. Agora, as outras coisas, para eu usar essa tabela, o que eu preciso saber? Como eu falei, olha, vamos calcular a velocidade característica. O V0 eu já dei, S1 e S3 eu já dei, agora nós vamos ter que calcular o S2. Só que eu vou calcular o S2 para quê?
para as cotas. Tá? E vocês vão ver que essa tabela, que está na norma, ela já dá a cota aqui, olha, começa com 5 metros, 10, 15, 20, 30, 40. Então, até 20, ele dá cota a cada 5 metros. De 20 para frente, ele começa a dar a cota a cada 10, depois a cada 20 metros. Tá vendo? Então, a gente já tem aqui para a tabela, para olhar de cara e resolver. Tá? Depois eu vou ensinar vocês a calcularem para qualquer cota. Ah, a cota é 33 metros. Aí vou dar uma equação e vocês vão calcular. Então, nesse caso aqui, olha, nós vamos ver o que foi dado no exercício. Está vendo? O edifício tem 30 metros e nesse exercício eu estou pedindo para facilitar, que a gente pegue a cota a cada 10 metros, certo? Então, olha... Professor? Pois não, pode falar. Eu não consegui entender essa parte da categoria B aí. Tá bom, você não entendeu a classe B, Eu entendi que usou né? os 30... Isso, a classe B. Eu entendi que usou os 30, mas eu não consegui entender o porquê que ficou nesse 1,03. 1,03? Eu não marquei isso ainda, marquei? Não marcou, mas aí fica no B ali, né? Ah, sim. Então vamos ver. Eu vou voltar o slide, tá bom? Deixa eu mudar aqui o slide para tentar explicar isso. E, assim, tem que perguntar mesmo, tá, pessoal? Porque, como eu estou passando muita informação, se não perguntar, vai ficar vazio. Dá uma olhada aqui, acho que foi a Mônica que me perguntou. A classe, a categoria, pelo que você falou, você entendeu. Tem a ver com o tipo de terreno, o tipo de vizinhança. Isso, e entendi. A classe tem a ver com a dimensão. Você vai olhar aqui a tabelinha da classe e vai ver. Classe A. A edificação não pode passar de 20 metros de comprimento, tá vendo? Em alguma das dimensões dela não pode ser maior do que 20. Quando você olha aquela informação lá, uma delas tem 30, ou seja, já não é mais a classe A, certo? Aí você olha a classe B. A classe B pega de quê? De 20 até 50. Então, o 30 metros ficou aqui dentro. Percebeu? Ah, agora sim, professor, obrigada. Nada. E se eu desse para vocês, que vai estar na avaliação no final da aula, se eu desse para vocês um edifício de 120 metros de altura, onde que ele entraria? Classe C. Tá? Porque a classe C é maior do que 50 metros. Tá bom? Então, o importante é sempre assim, tem que pegar o material que eu vou mandar e vai lendo as perguntas, vai anotando do lado, né, do jeito que eu fui anotando aqui, vai lendo as perguntas, vai anotando para poder você conseguir resolver. Algum dia pode ser que você já faça essas coisas de cabeça, mas de início é sempre consultar, pega o material, consulta e aí resolve, tá? E aí, então, né, eu botei aqui o edifício. E Mônica ou qualquer pessoa, se ficou alguma dúvida, fala que eu volto lá e explico de novo, tá bom? Então, peguei edifício, como eu falei, para simplificar, por estar em sala de aula, vamos pegar a cota desse edifício a cada 10 metros de altura. Então, qual é o primeiro S2 que eu vou ter que pegar? O S2 a 10 metros de altura. Esse é o primeiro que eu vou pegar, tá? Quanto que vai dar, então, o S2 a 10 metros de altura? Você vai chegar aqui... 0,92. Exatamente. Eu venho na linha do 10, categoria 3, classe B. Então, vai dar 0,92. Tá bom? Olha, e vou colocar aqui. O meu primeiro VK vai ser 0,92 vezes 1 do S1, vezes 1 do S3, que vai dar 1, né? Vezes o V0, que é 40 metros por segundo. Tá? Próximo caso, agora a 20 metros de altura. Aí você vem na linha do 20 e 0,99. Então, o próximo VK que eu vou usar para fazer o cálculo da pressão e depois da força é 0,99 vezes S1, que é 1, S3, que é 1, vezes o V0, que é 40. Certo? E o último deles, a 30 metros de altura, 1,03, que está aqui. E aí o último, então, é VK igual a 1,03 vezes S1, que é igual a 1, vezes S3, que é igual a 1, vezes o V0, que é 40 metros de altura. Antes de eu mudar de slide, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Oi, professor, boa noite. Opa, manda aí, Edson.
É exatamente o exercício que a gente tem no caderno dessa aula que o senhor deu de estática. Exatamente. Eu economizei dessa vez, eu fiz igual. Mas depois... Parece que foi ontem, hein, professor? Parece, né? E faz só 2 meses, né? Você viu como é que é? Bom, pessoal, perguntas, dúvidas sobre... Professor. Pois não. Uma pergunta. Nesse caso aí, desse exemplo, o senhor pegou V0 igual a 40 metros por segundo. Quando é 40 metros por segundo, ele é mais ou menos de que região? São Paulo? Eu peguei aleatório, tá? Eu peguei bastante aleatório, mas eu vou mostrar para vocês alguns pontos de hoje, da norma de hoje, que é a norma de 88. Vou mostrar aqui para você. Cadê esse mapa? Está aqui. Tá? Então, para hoje, né, que a gente não sabe quando vai mudar ou não, 40 metros por segundo é, por exemplo, essa região que está aqui, olha, que passa aqui embaixo em registro, aquela região ali de baixo. Também é 40 metros por segundo, uma região aqui que pega... Isso aqui pega Jaú, será? Eu não sei se isso aqui pega Jaú, mas a região de Campinas, a região de Cajamar é 45, tá? A região de São Paulo... Pega sim, professor. Oi? Pega sim, Jaú. Jaú, nessa região aqui deve ser Jaú, mais ou menos, Bariri. esses trechos. Né? Bom, eu não vou ficar falando o nome de todas as cidades, porque eu não domino todo esse mapa. Então, aí você vai pegar ali região de Campinas, Cajamar, 45 metros por segundo. Né? São Paulo, ele já voltou aqui para essa região de 40 metros por segundo, nessa isopleta. Só que para São Paulo, o pessoal usa 38 metros por segundo. Tá? O engenheiro Mário Franco, na década de 70 ou na década de 80, ele falou que ia passar a usar 38 metros por segundo para São Paulo, porque ele achava razoável, em função da posição no mapa, etc. e tal. E a partir daí todo mundo passou a usar 38 metros por segundo para São Paulo. Isso não está aqui no mapa, tá? Mas para a cidade de São Paulo, todo engenheiro dimensiona com 38. Os outros você vai vendo, né? Onde que está. E como eu falei, eu peguei um valor aleatório. Por exemplo, aquele 40 metros por segundo, eu posso ter pensado aqui na região de registro, por exemplo. Eu posso ter pensado numa cidade do interior, bem pequenininha, aqui onde está a minha mão, por exemplo. Tá bom? Então, essa Entendi, professor, legal. Depois eu vou dar cidades exatas para vocês calcularem tudo. Mas, por enquanto, né, são esses números mais aleatórios. Tá bom? Mais perguntas, mais dúvidas? Professor. Pois não. Esses números pequenos ao lado desses 40 metros por segundo, o que significa? Esses números eles são uma confusão na versão antiga e a gente aparentemente não vai ter na versão nova. É o número da estação meteorológica da onde foi tirado aquele dado. Então, na norma, você chega lá no final da norma e vai ver assim, você ficou curioso com a estação 13, com o número 13. Aí você vai lá no anexo da norma e vai ver que o número 13 é uma estação na cidade de Guararema, por exemplo. Entendeu? Então, aquele número diz em que cidade está aquela estação meteorológica. Ok, obrigado, professor. Nada.